uma equipe internacional de pesquisadores não apenas criou um universo virtual inteiro, ela também o tornou disponível gratuitamente para todos com acesso à internet. O Shu, termo que significa universo em japonês, é a simulação mais realista do cosmos feita até hoje. O projeto foi desenvolvido pelo Observatório Astronômico Nacional do Japão, em colaboração com o Instituto de Astrofísica de Andaluzia, o Centro de Supercomputação de Galícia CESGA e a Rede Acadêmica e de Pesquisa Espanhola Red Aires. Outros grupos de pesquisa do Japão, Estados Unidos e Argentina, Austrália, Chile, França e Itália também participam da iniciativa. A simulação nos permitirá estudar a evolução do universo com um nível de detalhe e informação sem precedentes, praticamente desde depois do Big Bang até o presente. O Shu visa basicamente recriar como o universo se formou, toda a estrutura, tudo o que vemos desde quando o universo estava apenas em sua infância e tinha 400 mil anos, disse o cosmólogo Francisco Prada, professor do Conselho Superior de Pesquisa Científica da Espanha do Instituto de Astrofísica da Andaluzia BBC News Mundo. Conseguimos, com um supercomputador intensamente dedicado ao projeto, recriar toda a física envolvida, basicamente todas as equações da gravidade de Einstein, e os componentes energéticos e materiais do universo, bem como todos os processos envolvidos numericamente. A simulação, que já está disponível na nuvem do CESGA, permitirá aos cientistas focar em diferentes momentos da história do universo e facilitará a compreensão de fenômenos como a evolução das galáxias e a formação de buracos negros. A simulação foi possibilitada pelo supercomputador Aterui e o mais poderoso dedicado exclusivamente à astrofísica, que pertence ao Observatório Astronômico Nacional do Japão. Outros grandes computadores como o Mare Nostrum em Barcelona podem ter muito mais processadores, mas a vantagem do Aterui é que ele se dedica a poucos projetos em astrofísica, diz Prada, e isso permite que você tenha uso exclusivo por muito tempo para poder fazer uma simulação como essa, que de outra forma seria impossível. Tivemos a sorte de usar o Aterui por um ano inteiro, 48 horas todos os meses exclusivamente. Este é um enorme privilégio. Tomoaki Siyama, da Chiba University no Japão, foi o responsável pelo desenvolvimento e execução do código que criou a simulação. O resultado são 3 petabits de dados, o equivalente a quase 1 milhão de fotos de um telefone móvel de 12 megapixels, disse Siyama segundo a agência EFE. A simulação consiste em 2,1 bilhões de partículas em um cubo virtual de 9,6 bilhões de anos-luz de lado. Uma dimensão comparável à metade da distância que existe entre a Terra e as galáxias mais distantes observadas, diz o CSC. Todos os dados para análise estão guardados no CESGA, Centro Misto do CSC e da Junta de Galícia, podendo também ser descarregados online através do servidor IAA. O Shu permitirá aos cientistas estudar detalhadamente diferentes momentos e cenários da história do universo ao longo de mais de 13 bilhões de anos. Pela primeira vez podemos estudar na mesma simulação tanto objetos muito pequenos quanto objetos enormes, tanto galáxias com massas menores que nossa Via Láctea quanto aglomerados de galáxias muito grandes ou mesmo vazios enormes, mantendo a mesma resolução. Isso não havia sido possível ainda em uma mesma simulação. É como se em outra simulação você pudesse estudar apenas carros, mas com nossa simulação nós conseguimos estudar de um skate até um avião ou um superpetroleiro, e também poderíamos ver como todos esses objetos estão distribuídos tanto em uma planície ou no Himalaia ou nas águas do oceano, em ambientes muito diferentes de densidade da matéria. As galáxias do universo estão distribuídas no que chamamos de estrutura de grande escala. Existem grandes vazios, onde existem muito poucas galáxias, existem filamentos. Existem grupos como a Via Láctea em Andrômeda e depois existem grandes objetos que são 1000 vezes mais massivos do que a nossa Via Láctea. A simulação permite ver, por exemplo, como pequenas galáxias se agregam, se fundem ao longo da história e formam outras maiores, algo chamado de formação hierárquica da estrutura do universo, explica Prada. Foi assim que a Via Láctea se formou. Ela vem comendo muitos objetos minúsculos e isso faz parte da história da formação da galáxia. A simulação também permitiria estudar a colisão de duas galáxias que possuem buracos negros muito massivos que podem produzir ondas gravitacionais. Galáxias massivas como a Via Láctea têm um buraco negro. É essencial entender o crescimento dessas estruturas porque isso também tem relação com a taxa de acréscimo de matéria dos buracos negros. Uma característica fundamental sobre o Shu é que ele incorpora não apenas matéria visível, mas também a misteriosa matéria escura e energia escura. A matéria comum, composta de átomos, representa menos de 5% da energia total do universo. A matéria escura, uma forma de matéria que não interage com a luz e só é detectável por seus efeitos gravitacionais, representa cerca de 25%. O resto, 70%, é o que os cientistas chamam de energia escura. Na visualização Shu disponível no YouTube, por exemplo, se enxerga a matéria escura e como ela se distribui em um objeto supermassivo,
como poderia ser um grande aglomerado de galáxias. Nossa simulação tem todos os ingredientes, todos os parâmetros que conhecemos hoje nas proporções certas decifrada. As imagens do Shu são equivalentes a colocar óculos especiais para visualizar a matéria escura. Houve um momento na história do universo em que a gravidade teve que competir com a energia escura, porque se você tivesse apenas a gravidade, toda a matéria começaria a entrar em colapso. No entanto, chega um momento na história do universo em que essa energia escura começa a dominar, que não sabemos o que é, mas sabemos em termos práticos que é como uma força repulsiva, como uma pressão contra a gravidade, explicou Prada para a BBC News Mundo. Um dos grandes desafios para o Shu é que, por ter simulado toda a estrutura do universo e ser capaz de comparar todas as estatísticas que observamos, por exemplo, quantos grandes aglomerados de galáxias temos, quantos grandes vazios, como as galáxias estão agrupadas, poderemos interpretar melhor a natureza da energia escura e da matéria escura, que até hoje não sabemos o que é. Entende-se que a matéria escura é uma partícula elementar, mas não sabemos o que é, e a energia escura não se tem nem ideia dela. Entende-se que o universo está se expandindo rapidamente no momento mais tardio, mas não sabemos o que causa essa expansão acelerada,